Olá! Minhas saudações aos assinantes do canal da Barbieri Advogados. Hoje vamos falar de um assunto que interessa a muitos trabalhadores, a equiparação salarial. Você sabe o que é? Quais os requisitos? Quando pode ser postulada na Justiça do Trabalho? E o que mudou com a reforma trabalhista? Então, a equiparação salarial sempre foi um direito essencial, tanto para a classe trabalhadora quanto para a sociedade, que tem na lei um instrumento contra a discriminação de todas as espécies. A equiparação busca, então, estabelecer o princípio da igualdade. Igual trabalho, igual salário. Tem previsão legal junto ao artigo 461 da CLT e busca nada mais que o próprio nome já diz: equiparar, igualar o salário do trabalhador e de um colega seu, que desempenha uma função idêntica, de igual valor, prestada para o mesmo empregador e no mesmo estabelecimento empresarial. A diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não poderá ser superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não poderá ser superior a 2 anos. Alguns destes requisitos sempre estiveram presentes, outros, por sua vez, foram acrescidos através da reforma trabalhista. Primeiramente, para se pleitear uma equiparação salarial, se faz necessário apontar, eleger uma pessoa específica que esteja exercendo este cargo idêntico e injustificadamente de maior remuneração. Esse colega, se buscar igualdade salarial, se chama paradigma. Esse modelo apontado não precisa estar a serviço da empresa quando do processo trabalhista. Assim sendo, eventual desligamento do paradigma durante o período imprescrito da contratualidade não impede que o empregado que está postulando a diferença receba as na justiça, considerando então esse mesmo salário do colega até a data da sua rescisão. E não existe óbice para indicação de mais de um paradigma. Contudo, o deferimento da equiparação não poderá ser cumulativo, considerando-se como base apenas o paradigma de maior salário. Sem considerar também as vantagens estritamente pessoais, a exemplo do adicional de tempo de serviço. Mas não basta apenas apontar um colega como paradigma, devem ser respeitados todos os requisitos exigidos pela lei, que são tanto técnicos e formais, quanto baseados na realidade fática, suportada pelo trabalhador em seu dia a dia. Mas atenção, o pedido de equiparação pressupõe uma identidade funcional, e não mera analogia de funções ou cargos da mesma natureza. O que isso quer dizer? Que as funções devem ser desempenhadas de forma exatamente igual, com a mesma qualidade de perfeição técnica e durante o mesmo período, de forma concomitante. Esse trabalho de forma concomitante já era exigido e adotado pela jurisprudência. No entanto, a reforma trabalhista vetou a indicação de paradigmas remotos, oriundos das chamadas equiparações em cadeia ou em efeito cascata, ainda que o modelo indicado pelo trabalhador tenha obtido o reconhecimento de uma equiparação em ação judicial. O paradigma e o paragonado, que é quem pede a equiparação, devem ter prestado serviços ao mesmo tempo, em alguma época coincidente, para que possam ser comparadas às atividades exercidas. Ou seja, para que seja deferida a isonomia salarial, há de se considerar a contemporaneidade do exercício das funções idênticas, até mesmo para que se possibilite aferir se o trabalho era ou não de igual valor. Assim, não haverá de se falar em equiparação se o trabalhador só tiver passado a executar as atribuições inerentes ao cargo do paradigma após a sua destituição. Uma substituição de um colega que sai de férias ou de licença maternidade, por exemplo, não enseja o direito a uma equiparação salarial, mas sim poderá haver a possibilidade do pagamento de salário substituição, que é outro instituto do direito. Só que mostra-se necessário que a substituição, neste caso, não seja meramente eventual, não tenha ocorrido só em alguns momentos e dias esporádicos. Nesse sentido, inclusive, temos a súmula 159 do TST, que orienta da seguinte forma. Súmula número 159 do TST. Substituição de caráter não eventual e vacância do cargo. Inciso 1º. Enquanto perdurar a substituição, que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Inciso 2º. Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor.
Ou seja, ao vagar um cargo, o empregador poderá, em princípio, provê-lo como bem entender, sem a obrigação de manter o salário pago anteriormente a quem o ocupava, a não ser que haja norma coletiva dispondo o contrário. Como vimos, na equiparação deverá haver simultaneidade no exercício das funções, que paragonado e paradigma exerçam funções idênticas simultaneamente e não sucessivamente. Comprovada então a simultaneidade da prestação de serviços, cumpre verificar se o trabalho realizado era ou não de igual valor. E o que é trabalho de igual valor? Atenção! O trabalho de igual valor é aquele realizado com igual produtividade, qualidade e com a mesma perfeição técnica, independentemente da nomenclatura formal do cargo atribuído. Além da previsão legal junto à CLT, temos ainda a orientação que surge através da súmula 6 do TST. Mesmo que boa parte das suas disposições já esteja em desuso, ainda assim ela busca unificar parte do entendimento já existente acerca da equiparação e nortear os julgamentos nas instâncias inferiores. Dentre eles, destacam-se ainda: a equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento. Desde que atendidos os requisitos do artigo 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento. Por ser uma prescrição parcial, o trabalhador pode postular na Justiça do Trabalho os últimos 5 anos de contrato, independentemente de quando se iniciou a desigualdade salarial e se o paradigma ainda encontra-se ou não na empresa, uma vez que essa é uma lesão que possui trato sucessivo, ou seja, que se renova mês a mês. Quanto ao local de trabalho, anteriormente à reforma, exigia-se apenas que o labor se desse na mesma localidade, o que, de acordo com a súmula 6 do TST, abrangeria, inclusive, a mesma região metropolitana. Só que aí temos a nova redação do artigo 461, que tratou de limitar de forma específica que o local de trabalho será restrito ao mesmo estabelecimento comercial. A definição mostra-se discutível, podendo ser adotado um conceito amplo, como o entendimento do estabelecimento comercial como um complexo de bens ou como uma unidade específica de trabalho. Nos termos do artigo 1142 do Código Civil, considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa, não necessariamente em um único endereço. Quanto à nomenclatura do cargo, por sua vez, esse requisito é subjetivo, tendo em vista que a lei fala em identidade de funções e não necessariamente de cargos, cujo caráter é mais formal. Nesse caso, ainda, utiliza-se de um dos princípios basilares do direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade, onde tem-se que a verdade dos fatos impera sobre qualquer formalidade ou documentação. Assim, é possível, por exemplo, o reconhecimento da equiparação até mesmo entre trabalhadores que possuam formalmente cargos com nomenclaturas distintas. Quando de cargos que possuem a mesma nomenclatura, aí o ônus da prova passa a ser diretamente do empregador, conforme orientação da súmula 6 do TST, em decorrência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à equiparação salarial postulada. Já a exigência trazida com a reforma de que inexista diferença superior a 4 anos de trabalho para o mesmo empregador, esta possui certa resistência, até mesmo junto aos juízes do trabalho, quando proferidas as suas decisões. A ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho,
em 2017 se manifestou, através de enunciados relacionados à reforma trabalhista, com o entendimento de que as restrições relacionadas ao tempo de serviço na empresa e ao local de trabalho seriam pressupostos inconstitucionais, pois violariam o princípio da isonomia. Para a Ana Matra, o artigo 461 da CLT, ao vedar a equiparação salarial para empregados com diferença de mais de 4 anos de tempo de serviço na empresa, é contrário ao princípio da isonomia, constante do artigo 5º, caput e 7º, 30º da Constituição Federal. Entende-se por estabelecimento, para fins do artigo 461 da CLT, o complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária, nos termos do artigo 1142 do Código Civil. Outra alteração inserida através da reforma trabalhista diz respeito à dispensa do empregador em homologar os planos de cargos e salários junto ao Ministério do Trabalho, possibilitando assim que as empresas estabeleçam os planos por meio de regulamento interno ou negociação coletiva junto ao sindicato da categoria. Esse quadro de carreira poderá levar em conta somente os créditos de antiguidade ou merecimento dentro de cada categoria profissional. Essa mudança é perigosa, pois possibilita que as empresas possam criar normas internas com estipulação de cargos e salários, sem qualquer fiscalização, e essas regras serão válidas sem o crivo da homologação estatal. Obviamente que esse plano de cargos e salários não pode jamais se sobrepor às leis trabalhistas. Tampouco podem estipular livremente a discriminação salarial, sendo perfeitamente passível de impugnação judicial pelo trabalhador que se sentir lesado junto à Justiça Trabalhista. O artigo 461 também deixa claro que o empregado readaptado não poderá servir como paradigma, já que sua remuneração está vinculada à função anterior e não àquela que passou a exercer após a sua reabilitação. Temos ainda um interessante acréscimo à CLT, que foi a inserção do parágrafo 6º do mesmo artigo 461, que passou a fixar, além dos valores decorrentes da disparidade salarial reconhecida em juízo, uma multa de 50% do teto do INSS, em favor do empregado quando constatada a discriminação por motivo de sexo ou etnia. Em relação à equiparação salarial, verifica-se que com o advento da reforma trabalhista, houve claramente uma diminuição de direitos, diante de uma gama de novos requisitos formais a fim de justamente dificultar e impossibilitar o reconhecimento de um pedido de isonomia salarial, mesmo quando comprovado o exercício de funções idênticas, uma vez que já não basta somente essa identidade na prática de atividades, mas o preenchimento de diversas outras formalidades. Evidente que, como toda legislação antiga, algumas reformas devem ser realizadas para adaptar as realidades sociocontemporâneas. Entretanto, valores como discriminação não mudam e não devem ser reformados. A luta contra a discriminação de qualquer espécie deve ser constante e qualquer norma que diminua os preceitos fundamentais dos trabalhadores deve ser, sim, considerada nula e inconstitucional, sendo tal prejuízo passível de reparação junto ao Poder Judiciário. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.